Continua, hein, gente? Boa tarde, Globo Esporte tá no ar. O Galo saiu na frente em busca de uma vaga na grande final da Copa do Brasil. 2-1 sobre o Vasco, virada emocionante para mais de 42 mil torcedores na Arena MRV. Galo forte, voador. A entrada do mascote combinou com a história, porque são nesses jogos decisivos que os heróis aparecem. Eu sempre apareci de alguma forma em alguns jogos, né, importantes pra gente. É claro que quando a gente vai para um jogo desse, a gente ganha uma energia, aquele algo a mais, né? O Vasco foi a primeira casa de Paulinho no futebol. Dele e de Felipe Coutinho. Abriu o placar na Arena. Segundo gol dele no retorno ao Vasco. Primeiro na Copa do Brasil. Vantagem visitante que clamava pelos heróis locais. Um deles veste a camisa de número 13. A mesma do Galo doido. Um astro, canhoto, que joga nesse pedacinho do campo e já havia levantado o ânimo da torcida, mesmo num lance que não terminou em gol. O esforço conjunto de Guilherme Arana com o Rubens rendeu um simples escanteio, mas inflamou a arquibancada. Você reviu a batalha pela posse da bola. Isso, cara, é uma força a mais pra gente, né? Eu acho que é muito difícil você sair atrás do resultado e depois dar a volta por cima. A volta que a bola deu até se apresentar para o chute de Arana foi brincadeira. Para um baita remate. Acerta uma paulada, um lindo chute no ângulo! Nenhuma chance pro Léo Jardim, nem dois goleiros chegariam nessa! É jogador de seleção que tende a aparecer em jogos grandes! Joguei hoje numa função diferente, mas que eu já joguei em 2020 com o Sampaoli. Não era uma novidade, né? E estava ali mais perto do gol e fui muito feliz com a minha finalização e poder empatar o jogo. Ser destaque do jogo envolve outras responsabilidades. E você viu, né, como aproveitou a paradinha o Milito para chamar para conversa o Guilherme Arana. No lance seguinte, Arana partiu de novo pro ataque. Uma bonita assistência pro Paulinho, também tá precisando, né, desencantar. É o gol de quem conhece os caminhos da área. É gol de goleador. Paulinho neles. Paulinho no time que o revelou. Quem não marcava desde 13 de agosto fez um gol redentor. O da virada contra o ex-clube. Pazes com a torcida. E muitos nem sabiam que o jogador que criticavam muitas vezes entrou em campo sentindo dor. Tô com um problema na perna, onde a gente está tratando, está controlando a carga, né, que é no osso. E, enfim, eu estou conseguindo jogar ainda alguns jogos, né, mas a gente precisa fazer um controle de carga. O tal controle de carga explica o porquê de Guilherme Arana ter sido substituído aos 10 minutos do segundo tempo. Eu venho numa sequência muito grande, se eu não me engano tem uns 46 jogos esse ano. O torcedor pode ficar tranquilo que não é nada grave. Só um gol de vantagem não é suficiente para relaxar, mas foi um grande passo para se classificar no Rio de Janeiro. E é isso, agora vamos botar a cabeça no lugar, trabalhar bastante, né, que tem mais uma batalha lá no Rio de Janeiro e a gente vai em busca da classificação para a final. Vitória importante. E o Arana é o artilheiro do Atlético na Copa do Brasil com 3 gols. E eu queria te mostrar detalhes do posicionamento dele, porque foi um pouco diferente. Vamos ver? No primeiro gol, repara, ó, passe de calcanhar pro Hulk, pro Paulinho. Sem o Bernard, nesse jogo, o Milito falou sobre isso. Paulinho jogando mais como um meio de campo. E aí ele pode tabelar com o Hulk, aí você repara no Arana aqui pelo lado esquerdo, não tá muito aberto. E um pouco mais centralizado, ele pode fazer esse primeiro golaço num posicionamento mais centralizado. Isso fica mais evidente ainda no segundo gol. O Rubens, que entrou no lugar do Igor Gomes, estava bem aberto aqui na esquerda e o Arana mais pro meio. Repara, ele recebe do Hulk e aí ele consegue chegar na linha de fundo para cruzar pro Paulinho como elemento surpresa para fazer o gol da virada. Funcionou esse posicionamento de ontem. Os 2 gols do Galo foram no primeiro tempo. Aí você pergunta, mas Maurício, 2-1 foi pouco? O Galo criou bastante. Espia só, no início do jogo, o Hulk tabelou com o Paulinho e chutou essa para fora. Depois o Paulinho tava bem esperto, tava querendo demais fazer o seu gol. Ele quase marca, o Léo Jardim faz uma boa defesa. Nesse momento o Vasco tava ganhando por 1-0. Depois o Lianco ainda teve uma ótima oportunidade de cabeça. O Léo Jardim faz uma defesaça, depois ainda defende no rebote. Acho que essa bola ia pra fora. No segundo tempo, vocês vão reparar, o Galo já tava com a vitória, mas continuou criando oportunidades. Teve esse chute
do Paulinho, depois essa oportunidade do Alan Franco que foi pra fora. O Hulk quase faz o 3-1 com essa bola desviada e no fim do jogo, bola parada, Batalha, cabeceia, uma grande chance perdida. Contra o São Paulo funcionou, né? O gol do Batalha foi exatamente para conseguir a classificação pra final. Agora deixa eu te mostrar outro cara aqui no telão, porque com certeza você conhece esse garotinho aqui, ele é o Gui, torcedor símbolo do Vasco, uma figuraça. Ontem, depois do jogo, ele vestiu a camisa do Galo, papeou com o Hulk e mandou um recado pra gente. E aí, gostou do jogo, né? Você pode pedir um negócio? Por favor, pega na Vasco, cara. Vocês estão na Libertadores. Ó, eu vou torcer pra vocês ganhar a Libertadores e deixar a gente ganhar a Copa do Brasil. A gente vai jogar, né? Que vem são melhor. Fala aí, Maurício. Fala aí, pessoal do Globo Esporte de Minas. Passando aqui pra dizer que a experiência na arena foi muito boa, mas pena que meu Vasco perdeu. É isso aí, galera. O Globo Esporte é quem? O Globo Esporte é nós. Eu achei o primeiro tempo muito bom, em todos os sentidos, né? O Atlético teve pressão, o Atlético saiu da pressão, o Atlético teve marcação, o Atlético saiu da marcação, além do belíssimo gol do Arana, do gol do Paulinho, que foi, né, pra sainhaca. Fim do jejum, né? Depois de 7 jogos, Paulinho voltando a balançar as redes ali pelo Atlético. Lógico, o Milito fazendo algumas coisinhas, como o Lélio disse ontem no programa, alguma coisa ele vai aprontar. Realmente, né? Algumas situações ali. Tem gente até que me pergunta, você não acha que isso pode interferir na forma do Atlético jogar e aí não ter uma sequência mesmo e tal? Aquele poder todo do Atlético contra o Fluminense, né, aquela disponibilidade, o que ele jogou contra o Fluminense vai ser difícil a gente ver de novo, eu acho. Né? Assim, especificamente daquele jeito. Cada jogo é o adversário, isso tudo muda, mas eu acho que o primeiro tempo do Atlético foi muito bom. Até pela proposta de jogo também do adversário, né? O Vasco não veio com aquele mesmo esquema do Fluminense, que ficou o tempo todo atrás, não conseguiu agredir o Atlético e fez um jogo, como o Lélio bem pontuou ali nos primeiros minutos, oferecendo perigo ao Atlético. Tanto que conseguiu inaugurar o placar aos 13 minutos com o Felipe Coutinho, né? E o Atlético reagiu e teve esse golaço do Arana, uma finalização muito bonita. E para mim também um outro golaço do Paulinho quando você analisa a jogada daquele segundo gol do Atlético. Não tem a mesma, digamos, não tem aquela mesma plástica, aquela beleza daquela finalização do Arana, mas a jogada foi, para mim, muito bem trabalhada. É um time que mostrou entrosamento e teve a cara daquele Milito ali logo no início do trabalho dele, quando chegou em abril. Mas foi um jogo muito complicado. Diria que o Vasco saiu satisfeito, inclusive o seu treinador destacou isso na coletiva, disse que o jogo está em aberto. O Milito concordou com ele, pediu inclusive um jogo extraordinário do Atlético no Rio de Janeiro para que a equipe realize esse sonho de chegar à final da Copa do Brasil. É um adversário complicado, o Coutinho teve uma grande atuação, saiu ali no segundo tempo também, porque sentiu dor e sentiu um incômodo. O Payet, francês, também entrou no jogo ali, digamos que não teve aquela apresentação que o torcedor do Vasco quer, espera, mas conseguiu desenvolver um futebol melhor do que nos outros jogos em que ele estava atuando pelo Vasco. Então é um resultado importante em jogos mata-mata, é você vencer. Depois você constrói esse placar e essa vantagem. O Milito, inclusive, destacou isso também na coletiva dele após o jogo, né? Disse que a equipe criou oportunidades até para poder criar um placar mais elástico, ir para o Rio de Janeiro com uma vantagem maior, mas o importante era vencer nessa partida. Um Atlético, como você disse, Dimara, que teve o Otávio de volta, primeiro jogo ali após o período que ele ficou afastado, né? A gente lembra que ele deixou o campo logo nos primeiros minutos da partida contra o São Paulo no jogo da volta da Copa do Brasil também. E até surpreendeu algumas pessoas, né? Achavam que o Otávio poderia começar o jogo no banco, mas não, já voltou como titular neste jogo. E fez aquela famosa dobradinha que o Lélio, inclusive, comentou aqui uma vez no programa, entre o Rubens e o Arana, e que, pra mim, uma dobradinha que deu muito certo no jogo de ontem. Muito certo, né, Lélio? Muito. O Rubens tá jogando muito também, né? Ontem, por exemplo, o Rubens, ele foi o lateral e o Arana foi o meia, né? Isso. Houve até uma inversão ali de posições. A finalização do Arana, inclusive, é uma finalização de meia, né? Foi. Golaço. Ele atuou como meia. Enquanto ele
esteve em campo, o Atlético, né, dominou completamente o Vasco. Aliás, dominou, depois do gol do Vasco, só deu o Atlético, né? Tanto que você pega as estatísticas aí, o Atlético conseguiu, além dos 2 gols, acertar o alvo mais 4 vezes. Né? E em algumas oportunidades o Léo Jardim fez toda a diferença. Como sempre, um cabeceio que ele defendeu foi espetacular, a chance cara a cara com o Paulinho espetacular, e sem contar as outras que o Atlético não conseguiu acertar o gol. Mas o Lianco, mais uma vez, me agradou, a volta do Otávio foi importante, né? E o Hulk e o Paulinho jogaram bem. O Scarpa, eu não diria que ele tenha feito um jogo ruim. Ele fez um jogo ok. Para quem a gente sabe que pode jogar muito mais do que isso, eu até tive assim também a sensação de que houve uma preocupação também para fazer um bloqueio e barrar o lado esquerdo do Vasco, que foi justamente por onde saiu o gol. E que, se eu não estiver enganado, quem perdeu a bola lá no ataque foi o Scarpa. E aí nasce o contra-ataque do Vasco. Por quê? Porque ali ele ia bater de frente com o Lucas Piton. Exatamente. Que é uma válvula de escape do time carioca. E o Bataglia não conseguiu pegar, né? Na verdade, ali, eu não sei onde é que ele estava. Ali alguém tinha que chegar e jogar o Verrete na arquibancada. Ele foi dar uma voltinha, mas ele pode dar umas voltinhas de vez em quando, tá com crédito. E aí, depois, no lance do gol, o Rubens já vai completamente vendido, né? E é driblado facilmente pelo Felipe Coutinho. Mas o Atlético, você sempre espera um jogo, né, como é um jogo mata-mata, no nível que foi daquele contra o Fluminense. Mas, para uma competição assim, que é de Copa, eu considero uma vantagem. Você ter uma vantagem, né, é excelente. Claro. Mesmo ela sendo de 1 gol, o Atlético pode empatar. E ainda pode até perder por 1 gol de diferença, que teria uma chance nos pênaltis. Mas eu vejo o Atlético ainda como favorito para passar a final da Copa do Brasil mais uma vez na sua história. Mas seria a quarta vez, né? Que o Atlético chegaria à final. Eu acho que eles me pareceram também muito conscientes disso tudo que você falou em relação ao jogo, né? Conscientes de que não foi aquele time intenso do Fluminense, mas que foi um time que, resolveu, da vantagem. O próprio Milito admitindo, né? E falando que precisa do extraordinário lá. O extraordinário, eu imagino que é o jogo do Fluminense, né? Ali é extraordinário. São Januário não é uma situação fácil de jogar, a gente sabe disso, né? O Atlético principalmente não tem um histórico por lá. Só que, gente, é outro time, é outra história, é outro treinador, é tudo diferente, na verdade, né, Railão? É outro jogo, uma outra realidade. A gente viu ali que no fim da partida a torcida do Vasco comemorou, inclusive, em grande número, hein, menino? Compareceu em grande número aqui. A gente até pode destacar essa relação que a torcida do Atlético e do Vasco teve ali antes do jogo, né? Os torcedores frequentando o mesmo ambiente, uma confraternização, mas quando a bola começou a rolar, cada um defendendo o seu lado, né? Minha filha ficou um pouco brava com essa intimidade com a torcida do Vasco. Ela é uma atleticana um tanto quanto radical. Mas isso aí já é de longa data. É uma parceria histórica já. Enfim. E ali o Vasco, a gente fala que desse desempenho lá em São Januário, né? O treinador do Vasco, inclusive, ali no final na coletiva destacou, né, que o jogo está em aberto, que vai contar com o apoio da torcida, que São Januário vai ser um caldeirão e que esse apoio pode ser o diferencial no jogo da volta, né? Mas se a gente for pegar a campanha do Vasco na Copa do Brasil deste ano ali no São Januário, não é uma campanha que vai dar tanto otimismo assim pro torcedor vascaíno, não. Isso porque o Vasco fez 4 jogos, empatou 2, foram 2 empates, aí foi com Fortaleza, e se não me engano, acho que o Água Santa. E aí foi decidir essas... Nos pênaltis. Tudo nos pênaltis. Aí depois teve outros 2 jogos em que ele venceu apenas por 1 gol de diferença. Contra o Atlético Paranaense. E o outro adversário agora me falhou na memória aqui, na fase anterior, que também teve só 1 gol. Ou seja, se ele manter esse desempenho aí de 1 gol só, acho que o Vasco vai precisar ali preparar o Léo Jardim para ir para os pênaltis nesse confronto, né? Mas ele, eu vou te dizer, hein, também participação importantíssima ontem, como a gente disse aqui, ele tá numa grande fase, né?
Enfim, gente, é jogo grande, é aquilo mesmo. É óbvio que a gente olha para o banco do Atlético em termos de Copa do Brasil, ele perde um pouco com os jogadores que não podem jogar e, obviamente, seriam titulares, né? E não acontece porque eles não podem jogar a Copa do Brasil e aí, obviamente, o time fica com um banco um pouco mais restrito. Só para pontuar, Dimar, o time que me falhou na memória aqui foi o Atlético Goianiense. Goianiense. O Atlético Goianiense. Foi pelas oitavas e o Atlético Paranaense nas quartas de final. Verdade. Foram os jogos do Vasco aí. E o Fortaleza foi na terceira fase. Foi na terceira fase e o Água Santa na segunda fase. Que o Vasco passou nos pênaltis. Né? Foram dois empates, dois jogos. Água Santa e Fortaleza com o resultado ali em 3-3. Então, é um Vasco que faz de São Januário de fato um caldeirão, mas é um Vasco que não tem um desempenho na Copa do Brasil deste ano tão extraordinário, assim, como disse o Milito, ali jogando ao lado do seu torcedor. Olha, se o Milito tá falando sobre um Atlético extraordinário lá em São Januário, ele pode fazer o Atlético ser extraordinário tendo uma postura que faça com que o Vasco erre e dê as oportunidades do Atlético contra-atacar. Ontem, raramente, você viu a defesa do Vasco mano a mano com o ataque do Atlético. E lá em São Januário o Atlético vai ter essa chance. E quando o Atlético ficou mano a mano com o Marlon e com o Maicon e também com o Léo, por exemplo, foi ruim para eles. O Atlético conseguiu ganhar todas as jogadas. Inclusive, olha só o gol de cabeça do Paulinho, a antecipação dele. Ele chegou como um foguete lá dentro da grande área, cabeceando e foi uma jogada ali como, diria Cláudio Coutinho, foi no ponto futuro o cruzamento. Foi muito...